Muito bem, de volta para o rádio também, eu quero pedir já aqui publicamente desculpas ao Tito. Tomou um chá de cadeira hoje, porque a doutora Ludmila Lins Grilo falou conosco por mais de 30 minutos, enfim. Tito, peço desculpas pelo atraso, mas era importante ouvir sobre esta segunda-feira. Afinal de contas, Tito, começa hoje o julgamento do senador Sérgio Moro. Numa pesquisa rápida aqui, com os nossos comentaristas, todos entendem que, em função da vingança do Lula, que já conseguiu caçar Dallagnol, fazendo exercício de futurologia, eles entendem que Moro deve ser caçado também para atender às expectativas de um presidente vingativo. Você está no Paraná, é amigo de Sérgio Moro e queria te ouvir. Tito, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli, bom dia, Emílio, bom dia, meus amigos da Rádio Auriverde. Sempre parabenizo vocês por levarem a informação e a liberdade, que a base da Rádio Auriverde não é questão só ser de direita, é pregar a liberdade, o direito de todos se manifestarem, sejam de esquerda ou sejam de direita. Porque o pau que bate em Chico, pessoal, bate em Francisco. Em relação ao senador Sérgio Moro, eu sempre digo aqui no Paraná, as pessoas podem gostar ou não gostar dele, podem votar ou não votar nele, podem entender que ele é um bom senador ou não é um bom senador, mas ele foi eleito pela sociedade paranaense e nós temos que respeitar a democracia. Da mesma forma, a questão da elegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque torná-lo inelegível, nosso ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, por crítica às urnas eletrônicas, isso é um absurdo. Nós tornarmos, por exemplo, Deltan Dallagnol inelegível é também um outro absurdo, porque não havia processo administrativo contra ele. Então, em relação ao senador Sérgio Moro, começa hoje o julgamento, dia 1º, justamente dia da mentira. Já temos pauta marcada aqui no Tribunal Regional Eleitoral, Pitoli, para o dia 1º, para o dia 3 e 8 de abril. O Ministério Público Federal opinou pela inelegibilidade, pela cassação dele, que tem como consectário a inelegibilidade. Por quê? Para vocês entenderem. A argumentação é de que, na pré-campanha a presidente da República, porque antes de ser candidato ao Senado, lembram? Ele foi pré-candidato a presidente da República. Ele teria se aproveitado deste contexto, gerando uma questão de desequilíbrio eleitoral. Eu compreendo que não, Pitoli. Por quê? Porque, na realidade, ele não segue a eleição para presidente da República porque ocorreu claramente uma polarização. De um lado, a direita aderiu ao nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, e a esquerda, né, a esquerda radical, parte para o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. Então não havia um espaço político para uma terceira via, isso que o senador Sérgio Moro compreendeu e por isso saiu candidato ao Senado Federal. Então eu digo, gostem ou não gostem, é senador eleito, então nós temos que respeitar a democracia, da mesma forma que eu respeito os candidatos do PT eleitos. Eu posso concordar ou não concordar com eles, mas o direito de se manifestar, isso, Pitoli, aqui nós pregamos no Paraná e você na Rádio Auriverde, isso é indiscutível, totalmente indiscutível. Agora, Tito, e na tua opinião, o que você acha que vai acontecer? Porque eu estou dizendo isso. O que fizeram com o Dallagnol, a crueldade, a maneira como ele foi julgado, usando de termos como supostamente, né, hipoteticamente, provavelmente, no exercício de futurologia, como eu já disse, foi um absurdo o que fizeram com o Dallagnol. Você entende que Moro pode cair na mesma vala? Perfeito, Pitoli. Da mesma forma que aconteceu com Deltan Dallagnol, e você bem trouxe aqui, porque relembrando o caso de Deltan Dallagnol, ele foi cassado pela lei da ficha limpa, porque em tese haveria um procedimento contra ele em momento anterior à saída do Ministério Público. Só que não havia este procedimento instaurado. Então era um exercício de futurologia. Ora, o direito administrativo sancionador utiliza as mesmas regras do direito penal, Pitoli, e você que está me escutando nesse momento. Então, para nós usarmos uma consequência que suprima a eleição e o mandato, é preciso ter provas claras, e não podem ser provas obscuras. Então, sempre existe o princípio indúbio pró
réu, indúbio pró-candidato que se elegeu. E isso foi olvidado, foi esquecido no caso de Deltan Dallagnol. Eu não vejo com bons olhos a situação aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Nós já temos o parecer, a manifestação do Ministério Público, e acredito que existe uma divisão entre os juízes do Tribunal Regional Eleitoral. O problema, Pitória, que eventual recurso vai cair aonde? No Tribunal Superior Eleitoral. E lá nós já sabemos qual vai ser a consequência. Então, no meu compreender, com todo o respeito que eu tenho ao senador Sérgio Moro, eu acredito que se ele escapar aqui do Tribunal Regional Eleitoral, ele vai ter uma consequência que é a cassação do mandato dele no Tribunal Superior Eleitoral. Esse é o meu ponto de vista particular, mas não é isso que eu torço, muito pelo contrário, porque nós pregamos aqui a democracia, o Estado democrático de direito, o cumprimento das regras vigentes, independente de ser de esquerda ou de direita. Eu tenho um profundo respeito pelo mandato, por exemplo, dos senadores de esquerda. É um direito deles. Quando terminar o mandato, sim, nós devemos buscar pelos meios eleitorais, né, a colocação de pessoas que nos representem. Agora, o senador Sérgio Moro não praticou nenhum ato ilícito, no meu compreender. Por quê? Não foi uma estratégia para chegar ao Senado que ele foi pré-candidato a presidente da República. Ele foi pré-candidato porque havia efetivamente a intenção de lançar o nome dele como terceira via. E em virtude de um contexto fático que todos nós acompanhamos, né, nós termos um presidente muito respeitado, que era Jair Messias Bolsonaro, a direita não se dividiu, e a direita partiu abraçada em Jair Messias Bolsonaro, como eu abracei a candidatura dele. Então, por esse contexto, no meu compreender, o senador Sérgio Moro sai à eleição ao Senado, mas não usou a pré-candidatura como uma ponte, cometendo abuso do poder econômico para se eleger ao Senado. Não se tratava de uma estratégia, muito pelo contrário, foi em virtude de um contexto, e isso que tem que ser compreendido pelo Tribunal Regional Eleitoral e pelo Tribunal Superior Eleitoral, Pittoli. Delegado Tito Baricello conversando conosco. Tito, muito obrigado, mais uma vez, perdão pelo atraso, é sempre bom te ver por aqui. Boa semana, Tito. Muito obrigado, Pittoli. Um abraço a todos vocês da Rádio Auriverde. Obrigado. Delegado Tito Baricello conversando conosco. Deixa eu mandar um alô aqui para Adriana da Silva, falando: Pittoli, o Dória venceu a eleição porque colou no Bolsonaro, era o Bolsodória. Adriana, sim, isso em 2018. A eleição que eu disse que ele venceu em primeiro turno, Haddad, foi em 2016. Ainda não tinha Bolsonaro na parada, tá? E é esse Boulos que vem por aí. É o Boulos, né, para prefeito, é o Boulos usando o maqueteiro do Dória, pelo menos é o que chega para mim. Então, atenção, viu, Adriana? Não era ainda o Bolsodória, não. Era o Dória que venceu Haddad para a Prefeitura de São Paulo. Edson, Didi está chegando por aí. Didi, agora com a sua participação. Antes, porém,